Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ieda. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, eu particularmente adoro falar sobre, que é o sistema de endomembranas e tráfego de vesículas, né, que ocorre dentro das células. Por que eu gosto desse tema? Porque esse tema ele vai fazer uma conexão entre vários componentes celulares, né, várias vias, né, metabólicas que estão acontecendo dentro das células se relacionam com esse transporte, né, de vesículas, de substâncias dentro das células. E a gente tem algumas organelas muito importantes que têm função, né, específica nesse processo, tá? Então, o que é esse sistema de endomembranas? Endo quer dizer dentro, membranas são as membranas, então são as organelas dentro da célula que são formadas por membranas, né? E essas organelas, né, a gente pode citar aí como exemplo o retículo plasmático, o aparelho de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, né? Nas plantas a gente tem os plastídeos. Então, essas organelas membranosas, elas têm vias de comunicação entre elas. E dentro destas vias de comunicação entre elas, nós temos o tráfego de vesículas, que não ocorre só internamente entre essas organelas. O tráfego de vesículas, então esse transporte por vesículas, ele também ocorre para a porção externa da célula, para o meio extracelular. Tráfego de vesículas é a formação de uma vesícula, que é uma esfera contornada de membrana. Dentro dessa vesícula são armazenadas substâncias que estão sendo transportadas, e essa vesícula ela é direcionada para um local, ela vai ser levada, né, por aquelas proteínas motoras, pelos microtúbulos lá do citoesqueleto, e elas vão ser levadas ao seu destino final, e lá elas vão descarregar essa carga que elas estão trazendo, tá? Então a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a compartimentalização celular, né, esses compartimentos formados por membrana, endereçamento de proteínas, porque vocês viram nas aulas anteriores a síntese de proteínas, mas e aí? Depois que uma proteína é produzida, o que acontece com ela, né? Então, elas têm que ser, depois que elas são produzidas, elas passam por um controle de qualidade e elas têm que ser direcionadas para o local onde ela vai exercer a sua função, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse endereçamento também das proteínas e o tráfego intracelular de vesículas, né? Que muitas vezes está transportando estas proteínas. Bom, quando a gente fala na compartimentalização celular, então, falando da célula eucarionte, né, a célula eucarionte ela tem cerca de 10 bilhões de moléculas, né, de 10 mil tipos diferentes, né, e a maioria dessas moléculas ela é produzida no citosol, tá? Então, uma quantidade tão grande dessas moléculas, uma complexidade tão grande de estruturas, ela obviamente tem que estar de alguma forma organizada, né, entre essas estruturas aí que são as organelas membranosas, né? E aí o local de síntese e o local de função daquela organela, daquela molécula, normalmente não é o mesmo, né? Por exemplo, a proteína vai ser produzida sempre no citosol, ou no retículo plasmático rugoso, ou no ribossomos que estão livres no citosol. Mas essa proteína ela pode atuar no núcleo da célula, pode ir para dentro de uma mitocôndria, ela pode ir para a parte externa da célula, ser exportada. Então, faz algum sentido a gente imaginar que a célula é um ambiente organizado
e que essas moléculas, conforme elas são produzidas, elas recebem um certo empacotamento, lembrando aquela associação que eu faço da célula com uma fábrica. Nós temos um produto que é a proteína, e esse produto ele tem que ser embalado, empacotado e destinado, né? Tem uma expedição que organiza o local onde esse produto vai ser destinado. Então, toda essa organização, ela existe dentro das células eucariontes. Aí nós temos, né, se a gente for compartimentalizar a estrutura da célula, num primeiro nível, nós podemos separar ela entre núcleo e citoplasma, né? O núcleo a gente já estudou nas aulas anteriores, é onde vai estar o DNA, a estrutura da heterocromatina, as proteínas acessórias, o processo de transcrição vai estar ocorrendo lá nas síntese proteínas, né? Existe a estrutura membranosa que vai delimitar esse núcleo da célula com os poros nucleares, né? E aí uma outra grande estrutura compartimentalização que existe é o citoplasma. Então, o citoplasma ele é formado por, a gente considera o citosol e as organelas, tá? O conjunto do citosol e das organelas vai formar o citoplasma. O citosol ele ocupa mais da metade do volume celular, é a porção líquida da célula, e é nesse local que ocorre, então, síntese e degradação de proteínas, né, que fazem parte, né, do metabolismo intermediário. Esse metabolismo intermediário que são as reações químicas da maioria das vias metabólicas, né, que vai acontecer no citoplasma das células. E quando nós falamos das organelas, então, se a gente for falar aqui das mais conhecidas, né? Por exemplo, retículo plasmático liso e rugoso, que vocês já conhecem, né? O retículo plasmático liso, ele tem várias funções, como síntese de lipídios, de glicogênio, ele também armazena cálcio, tá? Desintoxicação da célula. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome porque nas membranas dele estão aderidos os ribossomos, e é onde acontece a síntese de proteínas. O aparelho de Golgi, a gente vai falar bastante deles hoje, né? Mas em vias gerais, é uma organela que tem a função de adicionar açúcares às proteínas que foram recém-formadas e destinar essas proteínas para o local onde elas vão atuar. Mitocôndrias, você já conhece também, né? São as organelas responsáveis pela síntese de ATP, que é a molécula que vai fornecer energia para as reações químicas que acontecem na célula. Os lisossomos também nós vamos falar bastante nesta aula, são organelas de digestão intracelular, então eles possuem a capacidade de digerir organelas que não são mais funcionais, de digerir material que foi capturado no meio externo pela célula. Os endossomos são organelas que mais tarde vão formar os lisossomos, né? São basicamente vesículas com algum conteúdo. E os peroxissomos aqui são locais, a gente pode citar eles aqui nos peroxissomos, duas funções importantes, que é a beta-oxidação, que a gente chama que é a quebra de lipídios, e também alguns processos do metabolismo antioxidante, né, que também faz parte de um processo de desintoxicação das células. Essas organelas, né, essa compartimentalização que acontece nas células, ela acontece somente nas células eucariontes, tá? As células procariontes, elas têm apenas a membrana plasmática, então a membrana plasmática acaba assumindo o papel de diversas funções, né? Que na célula eucarionte elas são executadas dentro dessas organelas de forma especializada. E ainda, essas organelas membranosas, elas têm uma variação de volume que elas ocupam em cada célula, dependendo da função da célula, obviamente, né? Se a gente tem, por exemplo, uma célula que
sintetiza muita proteína e exporta as proteínas, né? Por exemplo, os fibroblastos, né? Essa célula ela vai ter um retículo plasmático rugoso muito grande, né? O aparelho de Golgi também muito extenso, né? E ela tá nesse processo, o núcleo dela também vai ser maior porque ela está numa atividade intensa de produção de proteínas. Se a gente pensar em, por exemplo, numa célula, no hepatócito de uma pessoa que bebe, né, ou que é alcoólatra, quem faz a desintoxicação do álcool é o retículo endoplasmático liso, né? Então, por exemplo, lá no hepatócito de uma pessoa que bebe muito álcool, essa organela ela vai estar com o volume aumentado para ela dar conta de toda aquela demanda que a célula precisa atender, né? Então, essa compartimentalização da célula vai depender da função e as necessidades da célula. Além disso, existe também um certo padrão, né, na distribuição destas organelas no interior do citoplasma, tá? Geralmente, essa disposição dessas organelas, ela vai atender a uma sequência que vai estar lá o núcleo, logo aqui adjacente ao núcleo, contínuo ao núcleo, nós temos os retículos endoplasmáticos, o liso e o rugoso. Na sequência do retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter o aparelho de Golgi. Então, núcleo, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi. Porque isso vai depender da função que elas estão executando. Além disso, também essa disposição, ela depende das interações dessas organelas com o citoesqueleto, tá? É o citoesqueleto, principalmente os microtúbulos, que vão posicionar essas organelas e distribuir elas lá a partir das proteínas motoras, não sei se vocês lembram lá da adenina, cinesina, que são aquelas proteínas motoras que têm aquela atividade de movimento, como se fosse dando passos, né? E essas proteínas motoras, elas vão deslocando essas organelas, as vesículas, conforme a necessidade da célula e posicionando elas sobre esses cabos, né, do citoesqueleto dos microtúbulos. Aqui tem um cálculo, né, do percentual, só como um exemplo, usando aí um hepatócito, que é uma célula do fígado. Então, o citosol, o volume ocupado pelo citosol é de 54% da célula em média. As mitocôndrias ocupam 22%. Por exemplo, uma célula muscular, por exemplo, né, que ela consome mais energia, apesar de que os hepatócitos também consomem muita energia, a quantidade de mitocôndrias aumenta, né? Esse percentual que aumenta. Aí a gente tem quantidade menor aqui de cisternas, né? No retículo plasmático rugoso, aqui junto com o retículo plasmático liso com as membranas do aparelho de Golgi, então a gente já tem um torno de 6%, que é o mesmo volume que o núcleo ocupa. E aí, em proporções menores, né, os peroxissomos, lisossomos e os endossomos. Aqui, apenas revisando, que vocês já viram, né, o surgimento das organelas membranosas, ela vem juntamente com a evolução aqui do núcleo celular, né, com essas dobras na membrana plasmática, que delimitou o núcleo da célula, e com isso muitas dobras permaneceram, e essas dobras elas acabaram formando então várias das organelas membranosas que a gente tem nas células. E as mitocôndrias e os cloroplastos, né, elas têm aquela origem da teoria da endossimbiose, que vocês também já viram que, né, eram bactérias aeróbicas, né, que foram capturados por uma célula e elas acabaram sobrevivendo dentro dessa célula e permaneceram então como organelas, que hoje são as mitocôndrias. Se eu não me engano, eu já tinha comentado também com vocês sobre a topologia. A topologia a gente relaciona aqui a composição entre
ambiente extracelular, que é esse que está mostrado em laranja, e ambiente intracelular, que é o que está mostrado em cinza. Então, olha só que interessante. A composição dentro dessas organelas que são membranosas, ela é equivalente topologicamente à porção externa da célula. Por que que ela é equivalente quando a gente fala em composição de moléculas? Porque existe uma comunicação constante de vesículas das organelas para o meio extracelular e no sentido inverso, do meio extracelular para as organelas. Então, como existe esse trânsito muito grande de vesículas, ocorre essa mistura e essa equivalência, né, de moléculas que estão na porção extracelular com as que estão dentro das organelas. Já o citoplasma da célula, como é uma região que vai ficar isolada da parte interna das organelas e do meio exterior, ele tem uma topologia diferente, então uma composição diferente. Porém, essa composição do citoplasma da célula, ela vai ser igual ao núcleo da célula, justamente porque no núcleo nós temos ali na membrana nuclear os poros, né, os complexos de poro nuclear, que são aberturas que vão permitir o trânsito de fluidos, né, do citoplasma para dentro do núcleo, então isso vai tornar essa composição equivalente entre as duas regiões. E para a gente estudar como que ocorre essa compartimentalização das células e esse trânsito de moléculas, para facilitar esse estudo, a gente organiza a célula em compartimentos. Então, o primeiro compartimento é o núcleo e o citosol. Então, a gente tem essa comunicação via complexo de poro nuclear. O segundo compartimento que a gente categoriza são as chamadas vias secretoras e endocíticas, que elas vão ocorrer por meio de vesículas, né? E isso envolve a atuação do aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos e endossomos. Então, é aquela via de comunicação aqui entre as organelas membranosas. Também existe um compartimento, né, que são vários dentro da célula, que são as mitocôndrias. E no caso das plantas, a gente tem também os plastídeos, que também formam compartimentos isolados e têm as suas vias de comunicação e transporte de substâncias. Bom, gente, quando nós falamos então dessas organelas, vamos pensar inicialmente nas proteínas, tá? Então, para a síntese de proteínas, a gente inicialmente tem lá o processo de transcrição, que vai ocorrer sempre no núcleo da célula, que é quando o DNA da célula, o gene, né, uma porção desse DNA, um gene ele é aberto, a dupla fita de DNA é aberta e é feita uma cópia daquela sequência em RNA mensageiro. Então, isso vai acontecer aqui no núcleo. Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, pelos poros, e vai para o citoplasma, tá? No citoplasma, ele vai se encontrar com os ribossomos. Ou esses ribossomos eles estão soltos no citoplasma, ou eles estão aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. E aqui vai acontecer a etapa da tradução, que é quando então esse RNA mensageiro é lido e são produzidas as proteínas a partir da junção de aminoácidos, né, específicos para aquela proteína e conforme está na informação do RNA mensageiro. E aí, isso vocês já estudaram. Depois que essa proteína é produzida aqui, o que vai acontecer com ela? Então, ela vai passar por algumas etapas que são muito importantes. A primeira etapa que a gente pode citar é essa proteína, ela passa por processos de dobramentos, tá?
ela sofre vários dobramentos na sua estrutura, até ela formar uma estrutura que a gente chama de estrutura quaternária da proteína, né? Terciária e quaternária, que é quando ela está dobrada e aí ela se torna funcional. Esse dobramento e o controle desse dobramento dessas proteínas, ele acontece aqui no retículo plasmático rugoso, tá? Depois disso, a segunda etapa importante que as proteínas passam é que elas vão ser levadas por vesículas até o aparelho de Golgi, e aqui no aparelho de Golgi elas vão receber açúcares, tá? Então são adicionados açúcares, geralmente nas extremidades dessas proteínas, e aí, conforme o tipo de açúcar que ela recebe, ela vai ser destinada para um local. Então, a terceira etapa importante que acontece depois da síntese da proteína aqui é a destinação dela. Então, conforme a sequência de aminoácidos que ela tem, os tipos de açúcares que são adicionados, ela vai ser destinada, ou ela volta para o núcleo, ou ela vai para dentro de uma organela, uma mitocôndria, volta aqui para as organelas, outras organelas membranosas, ou ela pode ficar no citosol, ou ela pode ser levada para o ambiente externo da célula, tá? Então, são 3 etapas: dobramento, adição de açúcares e a destinação dessas proteínas. Mas e aí? Se ela é destinada para o local específico que ela vai atuar, como que existe essa destinação correta? Como que isso é feito? Então, é lógico, é tudo via molecular, né? Essa destinação, ela acontece porque as proteínas vão ter sinais de endereçamento. Então, que é o que a gente chama de correia, como se fosse o endereço dessa proteína, tá? Ela vai ter uma sequência de aminoácidos, tá? Que indica para onde que ela vai, tá? Se a proteína não tem essa sequência específica de aminoácidos, que é a sequência do sinal de endereçamento que a gente chama, ela vai permanecer no citosol, ela não vai para lugar nenhum, tá? Bom, esse transporte de proteínas, então, ele pode acontecer de várias formas, tá? Ele pode acontecer controlado por comportas, que é quando ocorre aqui, ó, que está em vermelho, entre o núcleo e o citosol da célula, que é quando a proteína vai passar lá pelos poros nucleares. Lembre-se que ela é produzida no citosol, no retículo plasmático rugoso, e aí ela tem que voltar para o núcleo, né? Então, ela precisa passar pelos complexos de poro nuclear. Ela também pode ser destinada de forma translocada, ou seja, existem outras proteínas que vão fazer com que ela atravesse a membrana, né? Ou de uma organela ou até a membrana plasmática. Ou também essas proteínas, elas podem, no caso aqui, desculpa, só voltando um pouquinho, esse transporte transmembrana, ele vai acontecer, ó, por exemplo, para mitocôndrias, no retículo endoplasmático, quando ela está sendo produzida, ou logo após a produção dela, e nos peroxissomos ou também nos plastídeos. E ainda essas proteínas, elas podem ser transportadas por meio de vesículas, né? Que aí vai ser um transporte que vai acontecer principalmente entre retículo plasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e endossomos. Aqui vão para as vias, né, de exportação dessas proteínas ou de importação. Então, as proteínas, elas podem ser transportadas de 3 formas, né? Ou diretamente para o núcleo, via os complexos de poro nuclear, que são os NPCs, ou elas são translocadas, ou seja, uma outra proteína faz com que ela passe, atravesse a membrana, né, da outra organela, ou elas vão ser levadas dentro de vesículas para outros locais. Bom, e
aí, esse endereçamento dessas proteínas, né, indicação do local para onde ela deve ir, vai acontecer a partir de sequências, geralmente nessa porção N-terminal aqui, se vocês puxarem a aula que eu gravei lá das biomoléculas, tem eu expliquei a estrutura dos aminoácidos que formam as proteínas, e os aminoácidos eles têm uma região, um grupo amina, que é esse NH3 aqui. Então, nessa região dos aminoácidos, todos os aminoácidos vão ter, todos os 20 aminoácidos têm o grupo NH3, que é o grupo amina. Na região onde está esse grupo NH3, a gente chama de região N-terminal, que é onde está o nitrogênio. Então, geralmente, nessa região aqui, N-terminal, é onde estão algumas sequências específicas de aminoácidos que indicam, né, indicam o local para onde essa proteína deve ir, tá? Então, sempre aqui no caso dessa proteína está do lado esquerdo. No lado esquerdo que teria uma sequência específica de aminoácidos indicando para onde ela deve ir. Por exemplo, ó, proteínas que vão para o núcleo da célula, elas têm nessa região N-terminal 3 aminoácidos lisina, uma arginina e outra lisina, né? Aqui, ó, proteínas que vão para o retículo endoplasmático, elas têm 3 leucinas, valina, glicina, né? Isoleucina, leucina, fenilalanina, triptofano e alanina. Então, essa sequência de aminoácidos específicas vai dar o endereço, na verdade, de onde a proteína deve ir. E isso está relacionado, pessoal, com a carga desses aminoácidos, a carga positiva ou negativa deles, tá? E geralmente, depois que a proteína vai para o local, por exemplo, ela entrou no núcleo, entrou no retículo plasmático, essa sequência aqui ela é clivada, ou seja, ela é cortada fora, tá? Tem alguns casos que não, mas na maioria dos casos essa sequência aqui ela é cortada por outras proteínas e retirada dela, tá? Porque aí ela não vai sair mais de dentro daquela organela. Um detalhe importante aqui, galerinha, no caso das proteínas que vão pro núcleo da célula, elas não têm essa sequência sinal clivada depois que ela é importada. Por quê? Porque durante a divisão celular, o núcleo da célula é desmontado e essas proteínas vão ficar espalhadas. Depois que a célula se divide lá, quando ela vai remontar o núcleo, essas proteínas vão ter o endereço e elas vão ser redirecionadas para o núcleo novamente, tá? Então, nesse caso aqui dessas proteínas, elas não têm essa sequência sinal clivada, né, retirada. Primeiro, então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse transporte das proteínas entre o núcleo e o citosol. Então, relembrando a estrutura do núcleo celular, ele é formado, então, um envelope, né, ou que a gente chama de carioteca, né, que é o que caracteriza os eucariontes. Esse envelope nuclear, ele é formado por uma dupla membrana, né? Essa dupla membrana tem os complexos de poros nuclear e ela é contínua aqui, ó. Ela é contínua com a membrana do retículo endoplasmático, tá? Rugoso e o liso. Na qual, então, vão estar os ribossomos, né? No caso do retículo endoplasmático rugoso. E aqui dentro existe o chamado espaço perinuclear, né? Que é o espaço que está envolvido por essa membrana nuclear. E as proteínas, então, elas são sintetizadas lá fora do núcleo e elas vão entrar no núcleo via os poros, então os complexos de poro nuclear, que estão aqui, tá? Esses complexos de poro nuclear, vocês já viram também a estrutura. Eles são formados por uma quantidade muito grande de proteínas, né? E eles têm uma estrutura, né? Essa aqui, ó, essas fibrilas, né? As proteínas têm umas fibras, elas são mais longas, alongadas.
elas ficam voltadas para a face citosólica, né? E aqui na parte interna do núcleo, então a face nuclear, lá onde está o DNA, existe um outro conjunto de proteínas que elas formam a chamada de cesta, tá? E aqui, bem nessa região do poro mesmo, existe um complexo muito grande de outras proteínas. Essas proteínas, elas vão auxiliar e controlar, então, esse transporte de substâncias entre núcleo e citosol. E olha como elas são eficientes, né? Elas conseguem transportar mais de 1000 moléculas por segundo e nas duas direções ao mesmo tempo, tá? E as proteínas que são solúveis e que são pequenas, né? As outras moléculas também são solúveis e pequenas, elas conseguem atravessar livremente, elas não precisam de um auxílio de outras proteínas. Geralmente, uma proteína, quando ela vai ser importada para o núcleo, ou ela vai sair do núcleo, essa proteína, ela tem que se ligar a uma outra proteína que vai estar aqui, que é chamada de receptor, e aí ela vai adentrar o núcleo ligada a essa outra proteína. Ela não consegue atravessar só ela sozinha, ela precisa desse receptor para aí as duas irem juntas. Então, olha só, existem várias proteínas, né, que adentram ao núcleo, por exemplo, as histonas, que fazem lá a condensação do DNA. Existem outras proteínas que são fatores de transcrição, que vão ativar, desativar a transcrição de genes, atuar no processo de transcrição e de expressão gênica. Nós temos as RNAs polimerases que vão atuar na transcrição, nas síntese proteínas, a DNA polimerase também, né, que vão fazer a duplicação, a replicação do DNA. Então, são proteínas que são produzidas em quantidades, principalmente histonas aqui, né, em quantidades elevadas, e aí elas vão ser levadas e vão atravessar esses poros nucleares e vão para dentro do núcleo. E ainda existe a saída de RNAs. Então, esse transporte de entrada de proteínas e saída de RNAs, ele vai acontecer todo nesses poros, né? Então, a gente tem aqui os vários tipos de RNAs atravessando. Então, né? Aqui tem uma molécula marcada, ó, tá? Que ela está saindo do núcleo da célula. Então, aqui está essa molécula, ó. Na verdade, são duas, tem 3 moléculas aqui. E elas estão atravessando esse poro nuclear, tá? E aí é o que eu comentei com vocês. Então, para uma molécula entrar no núcleo, ela tem que se ligar a um receptor. A gente chama isso de essas proteínas, receptores de importinas, tá? E elas são proteínas citosólicas que elas ficam ali quando elas se ligam, por exemplo, a uma histona, uma DNA polimerase, e elas vão atravessar esse poro do núcleo carregando essa histona, essa DNA polimerase, e vão liberá-la dentro do núcleo. E as proteínas de exportação, por exemplo, podem se ligar a um RNA e levar esse RNA de dentro do núcleo para o citosol. Então, a gente chama elas de exportinas, tá? Geralmente, essas proteínas, elas são específicas para uma proteína carga, que é aquela que ela está transportando, né, que vocês têm aqui. Então, elas têm locais de ligação específicos para aquela proteína que ela vai transportar. E às vezes elas precisam de adaptadores, né, de outras proteínas que auxiliam nesse processo. Mas geralmente essas proteínas elas vão atuar a partir da utilização de ATP. Então quando elas se ligam, por exemplo, com ATP, elas saem do núcleo. Aí elas se ligam com ADP, elas quebram esse ATP lá no citosol, fica com ADP, elas voltam para o núcleo. Tá? Então, elas ficam fazendo esse trânsito de dentro para fora conforme elas se ligam com o ATP ou elas clivam esse ATP e aí elas ficam entrando e saindo do núcleo e nesse processo elas se ligam a essas proteínas carga e transportam, né? Ou ao RNA, no caso da exportação.
O transporte para as mitocôndrias, ele é um tipo de transporte que vai envolver proteínas auxiliares, tá? Só retomando aqui com vocês, né, as mitocôndrias, então, são as organelas responsáveis pela produção de ATP, né, que a gente chama aí de respiração aeróbica. Elas utilizam oxigênio nesse processo. É para lá que vai o oxigênio da nossa respiração. E as mitocôndrias, elas têm uma estrutura formada por uma membrana externa e uma membrana interna. Então, são duas membranas. Aqui na região interna dela, nós chamamos então de matriz mitocondrial, tá? E nessa região aqui, entre as duas membranas, nós chamamos de espaço intermembrano, tá? A síntese do ATP ela vai ocorrer daqui, ó, do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. E é lógico que as mitocôndrias, elas têm DNA próprio, elas conseguem produzir algumas de suas proteínas, mas elas dependem de proteínas que são sintetizadas lá no citosol, então de proteínas que são codificadas pelo DNA nuclear. Essas proteínas elas vão ser produzidas no citosol e elas são importadas aqui para as mitocôndrias, tá? Elas são importadas esticadas, então não são proteínas que vão estar dobradinhas já no seu formato funcional. Aí depois que elas são importadas é que elas vão ser dobradas e adequadas, ajustadas aqui para o local onde elas vão funcionar, tá? Quem mantém essas proteínas desenoveladas quem faz o enovelamento delas, aqui nas mitocôndrias, são proteínas do grupo das chaperonas, né? Um exemplo das chaperonas são as HSP70, que a gente vai falar um pouquinho mais logo delas. E aí, essas proteínas, como elas são importadas, né, para o espaço interno da mitocôndria, elas precisam de outras proteínas que sejam essas translocadoras. Então, nós chamamos essas outras proteínas aqui, ó, da membrana externa, a que vai fazer essa primeira importação aqui na membrana externa, é o complexo TOM. Aí, se essa proteína vai ficar aqui na membrana externa, ok, ela é importada, ela fica aqui. Se essa proteína vai atuar lá na matriz mitocondrial ou aqui na membrana interna, ela precisa de mais um processo de importação, de translocação nessa membrana interna. E aí, quem vai fazer esse processo é o chamado de complexo TIM, tá? Que são outros complexos proteicos que vão atuar nesses processos. Então, aqui está mostrando, ainda existem outras proteínas que atuam nesse processo, como, por exemplo, as proteínas do complexo SAM, que elas estão relacionadas às proteínas barril, né, como as aquaporinas, né, e outros tipos de proteína que são nesse formato. Existem as proteínas do complexo OXA, que eles vão translocar proteínas lá para dentro da matriz mitocondrial, então aquele espaço interno da mitocôndria. E aqui a gente tem ó, o complexo TOM na membrana externa e o complexo TIM, que são dois tipos, né, na membrana interna. E aí eles atuam da seguinte forma, tá? Aqui, ó, tem a proteína que foi produzida, aqui na extremidade N-terminal, do grupo amina dessa proteína, é o local onde está a sequência de aminoácidos que vai dizer que ela deve ir para a mitocôndria, tá? Então, essa proteína vem, ela vai se ligar aqui ao complexo TOM, ele reconhece essa sequência de aminoácidos e aí esse complexo TOM, ó, ele importa essa proteína. No caso desse exemplo aqui, essa proteína ela está indo lá para a matriz mitocondrial. Então, ela passa pelo complexo TOM na membrana externa e aí ela imediatamente, ao mesmo tempo, né, ela atravessa também o complexo TIM na membrana interna. Estão vendo que ela é transportada aqui desdobrada, numa sequência linear. Depois que ela é importada, que ela está lá dentro da matriz mitocondrial, ela vai ser dobrada,
Então, ela adquire o seu formato funcional e a sequência sinal dela é retirada, tá? E aí nós temos a proteína madura aqui, que vai começar a fazer sua função dentro da matriz mitocondrial. E aqui está mostrando, então, né, esse processo de importação com as HSP70, né, que são as proteínas que vão fazer esse dobramento da proteína que foi importada, tá? E aí nós temos, então, a participação, né, das outras organelas membranosas nessa destinação de proteínas, tá? Que são os retículos. Então, a gente tem retículo rugoso, retículo plasmático liso, e aqui entre os dois tem uma certa transição, que a gente pode chamar ele de transicional entre o rugoso e o liso, tá? E eles são todos contínuos, né? Então, e contínuos com a membrana do núcleo também. Bom, o retículo endoplasmático rugoso, que está nessa imagem aqui, ele vai ter os ribossomos, que estão aderidos à membrana, que vão sintetizar proteínas. Essas proteínas, elas podem ser levadas por vesículas até o aparelho de Golgi, que está aqui, tá? E do aparelho de Golgi, elas também podem ser levadas por vesículas para outros locais. Então, nesse caso aqui, ó, essas proteínas, elas estão sendo levadas até a borda da membrana plasmática, e aí essa vesícula, ela se abre aqui para a membrana plasmática, ó, ela se junta, né, com a membrana da vesícula com a membrana plasmática, elas se fundem, e aí essa proteína, ela fica presa aqui à membrana plasmática. Então, é uma proteína da face externa da membrana plasmática, tá? Ela podia ser despejada aqui fora na matriz extracelular, ou ela podia ir para outros locais. O retículo endoplasmático liso, ele tem esse formato aqui um pouco diferente do rugoso, que são túbulos, né? O rugoso é como se fossem cisternas, né? Se você pegar uma folha e dobrar ela, né? Você tem o retículo plasmático rugoso. O liso, não. Se você pegar um feixe de canudos, né? Como se tivesse uns tubinhos, né? Só que eles são conectados. No retículo plasmático liso ocorre, então, síntese de lipídios, de hormônios esteroides, né, que são hormônios derivados de gorduras, de lipoproteínas. Eles também fazem a desintoxicação da célula e também armazenam cálcio, né, por exemplo, tanto que as mitocôndrias também têm essa função de armazenamento de cálcio, mas o retículo plasmático liso tem uma função bem importante nesse sentido, né? A gente pode até pensar nas células musculares, né? Que elas precisam de muito cálcio para fazer a contração, e aí o retículo endoplasmático liso dessas células, ele é totalmente modificado, ele é bem maior para fazer essa função. Bom, a partir então desse retículo endoplasmático, principalmente o rugoso, né, que é onde vai acontecer a síntese de proteínas, existe essa organização dessas proteínas, né, de como elas são produzidas. Então, a gente chama essas proteínas de síntese de proteínas cotraducional e pós-traducional. O que isso quer dizer? A síntese de proteínas cotraducional é quando aquele RNA mensageiro ele se liga com o ribossomo, ele começa a produzir a proteína, imediatamente esse ribossomo ele é acoplado à membrana do retículo plasmático rugoso. Então, ele começa a sintetizar a proteína e aí ele é acoplado à membrana do retículo plasmático rugoso, e essa proteína ela vai ser sintetizada, olha só, de forma translocada, aqui, ou seja, com uma passagem pela membrana do retículo, tá?
E a pós-traducional, pós quer dizer o quê? Depois. Então, depois da tradução é que essa proteína vai ser ligada à membrana do retículo plasmático rugoso. Então, isso geralmente, as proteínas, né, elas vão ser produzidas no citoplasma. Aqui em amarelinho está a sequência sinal dela, indicando que ela deve ficar no retículo plasmático rugoso. E aí essa proteína, essa sequência sinal dela é reconhecida por outras proteínas que vão colocar ela aqui na membrana do retículo plasmático rugoso. Então ela primeiro é produzida para depois ser inserida na membrana. A primeira aqui, que é a cotraducional, não. No momento em que ela está sendo produzida, que está acontecendo a tradução, ela já é acoplada na membrana, tá? E aí, as proteínas que são solúveis, né, elas são totalmente translocadas, então elas vão fazer toda a passagem para dentro do retículo plasmático rugoso. Então elas não vão ficar aqui aderidas a essa membrana, elas vão passar inteiras e elas vão para dentro. E aí o transporte delas é por meio das vesículas, dos dois tipos, tanto as que ficam acopladas aqui na membrana, quanto as que são totalmente translocadas para dentro do retículo plasmático. Aqui está mostrando também como que isso acontece, né? Então, aqui nessa imagem, né, essa região mais clarinha aqui, ó, é o lumen do retículo plasmático rugoso, né, que a gente pode ver aqui. Essas bolinhas mais escuras são ribossomos mais densos, né? E aí eu quero chamar a atenção para vocês tem duas estruturas aqui, ó, que elas fazem uma espécie de uma espiral, tá? Isso aqui a gente chama de polirribossomos. O que isso quer dizer? Que aqui tem um RNA mensageiro sendo lido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, eles vão lá e se ligam vários ribossomos e cada um está num estágio diferente lá da transcrição. E aí eles formam essa estrutura que parece uma espiralzinha, né? Que fica curioso da gente ver. Então a gente tem aqui o ribossomo livre, que ele fica lá no citosol. Quando o RNA mensageiro chega, essa estrutura do ribossomo da subunidade maior e a subunidade menor se juntam, né? Esse RNA mensageiro ele é lido, então no sentido 5 para 3', e aí a proteína começa a ser produzida e já no início, que geralmente está a sequência sinal dela. Então essa aqui é a estrutura dos polirribossomos, ó, que a gente pode ver em espiral aqui. É um RNA mensageiro que está sendo lido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, esse ribossomo é o que começou. Ele começou aqui no 5' e ele foi se deslocando pelo RNA mensageiro até tá chegando no final já. E a proteína que ele está produzindo, ela é maior do que as demais, ó. Então, significa que ela já teve um bom andamento, que ela já está finalizando a produção dessa proteína, tá? E esse aqui que está mais perto da porção 5' é o que está começando, porque ele vai ler o RNA da região 5 para 3'. Então, ele está começando aqui e ele vai seguir até o final. Essas proteínas, então, elas podem ser produzidas no citosol, né? E aí depois elas podem ser importadas para o retículo, que seria a pós-tradução, tá? Ou aqui a gente tem, ó, o RNA mensageiro, também com uma estrutura de polirribossomo, só que eles estão aderidos à membrana do retículo plasmático rugoso. Então, eles vão lendo esse RNA, produzindo essa proteína de forma translocada aqui, né? Não, parcialmente translocada pela membrana do retículo, tá? E aqui existem outras proteínas acessórias, né? Que posicionam esse ribossomo, conectam essa proteína para o retículo plasmático rugoso. Aqui está mostrando as proteínas que vão ser totalmente translocadas para dentro do retículo plasmático rugoso, né? Nesse caso aqui é uma situação de cotradução, então o ribossomo adere à membrana do retículo enquanto está produzindo a proteína, a sequência sinal dela é reconhecida e ela já vai ser
transpassada ou translocada para dentro do retículo, tá? E aí, aqui nesse caso, a sequência sinal dela é quebrada, retirada, e aí a proteína vai sozinha para dentro do retículo, tá? E aqui está mostrando esse complexo de proteínas, né, SRP, que elas reconhecem, são proteínas que vão ler essa sequência de sinais, se ligam nessa sequência de sinais, e aí elas ajudam a acoplar essa proteína para que ela seja, né, traduzida já diretamente para a membrana do retículo. Aqui está com mais detalhes, né, mostrando essa SRP, que é a proteína de reconhecimento de sinal. Ó. Conforme a proteína começa a ser produzida lá nos ribossomos, ela vai reconhecer essa sequência sinal da proteína e aí vai fazer a passagem, então, dessa proteína para o retículo do plasmático. E aí depois esse complexo todo de proteínas aqui ele é desmontado. Percebam que existe, além da proteína de reconhecimento de sinal, um receptor na membrana que ela vai se ligar. E também existe a proteína translocadora, que é uma proteína que vai fazer a passagem dessa que está sendo sintetizada, tá? Aí existe uma classificação que nós chamamos de proteínas de passagem única, que são aquelas que têm apenas uma passagem pela membrana. Então, ela tem a sequência sinal que vai indicar o início da transferência dela para dentro do retículo. E existe uma sequência lá pelo meio da proteína, uma outra sequência que indica a parada. Então, ela começa a ser translocada para dentro do retículo e aí ela chega nessa outra sequência sinal aqui e para, tá? Aí, nesse caso aqui, a primeira sequência sinal é retirada, mas aquela lá do meio não. Então, ela vai ficar presa, né, uma proteína transmembrana, ela vai atravessar a membrana do retículo e ela vai ter uma região interna e uma região externa a essa membrana, tá? Então, isso tudo acontece porque essas proteínas têm, em regiões específicas, essas sequências de aminoácidos que vão indicar até que ponto ela deve ser translocada, né? Que ela deve atravessar essa membrana, ou se ela deve ficar fixa aqui na membrana. Existem as proteínas de passagem dupla. Nesse caso, elas têm a sequência de início de transferência e a de parada. E aí, a sequência de início, nesse caso, ela não é retirada, ela permanece e aí a proteína fica com duas passagens pela membrana. E existem ainda as proteínas de passagem múltipla, que elas têm vários locais com a indicação de início e parada, início e parada, início e parada, tá? E aí ela vai ser uma daquelas proteínas lá, não sei se vocês lembram, que a gente já falou lá na estrutura da membrana plasmática, que elas são as proteínas de passagem múltiplas, né? Então, tudo também por via dessa comunicação da sequência sinal dos aminoácidos. Bom, as proteínas, depois que elas são produzidas, então, uma das etapas é o dobramento que elas sofrem, vocês vão estudar isso melhor na bioquímica. Outra etapa que elas sofrem é um processo que a gente chama de glicosilação, ou seja, é a ligação covalente de açúcares, tá? Do tipo oligosacarídeos. Essa glicosilação ela acontece no retículo plasmático rugoso, ela tem uma finalidade, mas ela vai acontecer também no aparelho de Golgi, tá? Em dois locais. A glicosilação do retículo plasmático rugoso, já durante a translocação dessa proteína, ela já vai começar a acontecer, tá? E aí é sempre um padrão nesse caso. Existe a adição da N-acetilglicosamina. A N-acetilglicosamina é um tipo de açúcar derivado da quitina. A quitina é um carboidrato que ele faz parte, por exemplo, do exoesqueleto, de artrópodes, ele faz parte da parede celular de fungos, né? E nas nossas proteínas, esse derivado da quitina, que é a N-acetilglicosamina, ela vai fazer parte dessa glicosilação das proteínas,
Na sequência, depois da N-acetilglicosamina, existe a adição de um conjunto de açúcares chamado de manose e no final um conjunto de açúcares de glicose, tá? Esses açúcares, às vezes, a estrutura já fica mais ou menos pronta, ela fica ancorada lá na membrana do retículo plasmático e depois ela vem e ela é adicionada à proteína. Qual que é a importância dessa adição desses açúcares no retículo plasmático rugoso? Ela serve como um rótulo para marcar o nível de enovelamento dessa proteína. O enovelamento da proteína é o dobramento, tá? A proteína ela só é funcional quando ela estiver totalmente dobrada. E se ela não estiver totalmente dobrada, ela não é funcional e ela pode provocar algumas alterações, né? Se ela não conseguir executar sua função, inclusive doenças. Então, essa fase, isso aqui é uma espécie de controle de qualidade da produção da proteína. Então, esses açúcares, eles vão indicar se essa proteína está bem dobradinha, certinha, se ela vai ser funcional depois, tá? É como se fosse um rótulo que indica que está ok, que ela pode seguir em frente nas próximas etapas. Só que essas glicoses aqui, que estão aqui no final, quando esse conjunto de açúcares ele é adicionado à proteína, e aí se essa proteína está certa, está bem dobradinha, certinha, essas 3 glicoses que estão aqui no final, ó, elas são podadas, elas são retiradas. Então, uma proteína só vai estar ok, certinha, bonitinha, pode seguir em frente, quando essas 3 glicoses forem retiradas. Se essas glicoses não forem retiradas, significa que tem algum problema com essa proteína, que ela não está bem dobrada e que ela deve permanecer ali até esse erro ser corrigido. Então, esse controle de qualidade ele vai funcionar no retículo plasmático rugoso. Existe a ação de proteínas daquele grupo das chaperonas, que eu comentei com vocês antes. As chaperonas são proteínas que vão ajudar a dobrar uma proteína mal dobrada, tá? Aqui tem 2 exemplos importantes que atuam no retículo plasmático, mas a gente tem, por exemplo, a HSP70, que é uma que atua nas mitocôndrias também, né? Dobrando as proteínas que são importadas lá para as mitocôndrias. Aqui nesse caso, a clonexina e a calreticulina, elas atuam no retículo plasmático rugoso. E aí, uma proteína que não foi bem dobrada, essas proteínas elas ajudam a dobrar, tá? A terminar de fazer esse dobramento dessas proteínas. Caso não seja possível corrigir esse dobramento, essa proteína não ficou bem formada, ela vai ser destinada para degradação. Então, ela é degradada e ela não segue adiante. E aqui está mostrando, né, uma proteína que acabou de se formar, que ela não está enovelada. Então, a gente tem aqui ó, as 3 últimas moléculas lá de glicose, né, dos açúcares. Essa proteína, conforme ela vai sofrendo seus dobramentos, essas moléculas de glicose elas vão sendo retiradas, tá? E aí, aqui a gente tem ó, a proteína que ela vai estar bem dobradinha, certinha, ela segue em frente, tá? Aqui é o formato final dela. Se essa proteína não for bem formada, ela volta até que ela seja corrigida, tá? Que é a chargezinha que tá aqui, né? Então, aqui é o retículo endoplasmático, ele faz esse controle de qualidade. A proteína que tá bem formada, bonitinha, ela segue adiante, né? Para o seu destino final. A proteína que não foi bem formada, ela vai voltar nesse processo aqui até ela tentar se corrigir. Se não for corrigida, ela é degradada, tá? Esse processo ele é importante porque dentro das nossas células existem algumas condições, por exemplo, de estresse celular, por exemplo, calor excessivo, que o pH, né, muito baixo, que confere acidez,
essas condições elas podem atrapalhar esse processo de dobramento das proteínas. E uma proteína que não funciona pode ser um problema sério para a célula. Então, esse controle ele é muito importante. E aqui está mostrando o que acontece se uma proteína não for bem formada, se ela não está bem dobrada. Então, na membrana do retículo endoplasmático existe um grupo de proteínas aqui que se ligam com essa proteína que não foi bem dobrada e ficam ativas, tá? Que são essas que estão em roxinho aqui. A proteína mal formada é essa que está em verde. Então, elas se ligam. Quando elas ficam ativas, o que acontece? Elas vão ativar, elas vão retirar alguns introns de um RNA mensageiro que está no citoplasma, tá? E retirando o intron desse RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai ser lido, vai ser traduzido e vai formar uma proteína. Essa proteína vai no núcleo da célula e lá no núcleo da célula ele ativa a síntese de RNAs mensageiros de chaperonas. E aí esses RNAs mensageiros das chaperonas voltam para o citosol e aí vão formar as chaperonas, que são essas proteínas que estão em vermelho aqui. E aí essas chaperonas, elas vão ajudar nesse processo de dobramento dessas proteínas. Então, as chaperonas, elas são produzidas em momentos que a gente tem essas proteínas sendo mal formadas e aí elas voltam, elas são ativadas, né, com as proteínas mal formadas e aí elas voltam lá para o retículo para ajudar nesse processo de correção dessas proteínas. Bom, e aí o terceiro tipo de transporte, né, dessas proteínas, então a gente já falou do transporte entre núcleo e citosol, que é via poro nuclear. A gente já falou da passagem dessas proteínas via transportadores de membrana, então a translocação pelas membranas, né, exemplo das mitocôndrias e do retículo plasmático rugoso. E a gente ainda tem tráfego de vesículas extremamente importante, e eu acho que é um dos maiores em termos de quantidades, né? Talvez fica meio empatado aí com o núcleo, mas ele é extremamente importante, que é o transporte via vesículas, tá? Esse transporte via vesículas, ele pode acontecer entre as organelas que são membranosas, ele pode acontecer quando a célula faz endocitose, endo quer dizer dentro, então é quando a célula captura uma molécula de fora para dentro, ou ela pode acontecer também em caso de exocitose, exo quer dizer fora, então a célula vai liberar substâncias para o seu exterior, tá? E aí, nesse caso, envolve as vesículas. Então, aqui, ó, nas imagens, na letra A, nós temos exemplo de exocitose, então as substâncias estão representadas em verde, elas estão dentro da vesícula que está em vermelho, no citosol da célula, e aqui está a membrana. Essa vesícula, ela se funde com a membrana e libera esse conteúdo para a matriz extracelular. No caso da endocitose, é quando a célula forma uma vesícula na membrana plasmática e dentro dessa vesícula ela captura então substâncias que estavam no ambiente externo e traz para o citoplasma da célula, tá? E aqui embaixo existe então o tráfego entre as vesículas, entre as organelas, né? Então uma organela ela vai produzir vesículas, ó, uma espécie de brotamento aqui que é a formação dessa vesícula. Essa vesícula é levada lá pelos microtúbulos, pelas proteínas motoras, até se fundir, né, com uma outra organela e liberar esse conteúdo dela na outra organela, no outro compartimento. E aí, esse tráfego de vesículas, ele vai acontecer em todas essas vias aqui, é bastante coisa. Ele ocorre, né, em azul aqui as vias de recuperação. O que são essas vias de recuperação? Imagina que uma organela, ela tá liberando vesículas, só que ela tá perdendo membrana nessas vesículas, porque as vesículas são formadas de membrana, então
um broto, uma região daquela organela que se destaca e vai numa sequência, vai para outra organela. Para que essa organela ela não perca muitas membranas, muitas proteínas que estão ali, receptores, né? Existe uma via de recuperação dessas membranas que foram a partir de vesículas, tá? Então, essas vias de recuperação, elas retornam para a organela precursora, trazendo essas membranas de volta. Então, são vesículas que estão voltando, né, na verdade, para repor as membranas que foram perdidas. Essas vias de recuperação elas estão mostradas em azul, então elas acontecem aqui, ó, principalmente entre retículo endoplasmático e Golgi. Também pode acontecer entre endossomos, né? Para reciclagem, então, dessas membranas. As vias endocíticas que estão representadas em verde, elas acontecem aqui, então, quando a célula faz a endocitose de materiais, então, elas vêm da membrana plasmática para os endossomos e depois para os lisossomos. E em vermelho as vias secretoras, então, que são a expedição dessas moléculas dentro das vesículas. Então, acontece do retículo endoplasmático rugoso para o aparelho de Golgi e do aparelho de Golgi para uma série de estruturas. Pode ir para lisossomos, para endossomos, para o exterior da célula, para formar outras vesículas aqui. Então, daqui do complexo do aparelho de Golgi, essas vesículas formadas, né? Essas vias secretoras, elas vão ter uma série de destinações. Aqui, pessoal, só retomando com vocês, os endossomos, eles são estruturas formadas a partir da fusão de várias vesículas, tá? Então, por exemplo, uma célula faz importação, né, de várias substâncias, ela vai formando várias vesículas e quando ela fusiona todas elas, ela forma sua estrutura. Esses endossomos, geralmente, eles vão passar por um processo de maturação, né? E aí, depois, geralmente, eles vão formar os lisossomos, ou se fundir com lisossomos, e aquele conteúdo que ele tem ali dentro, ele vai ser digerido, tá? Só para vocês se situarem que acho que a gente não falou muito sobre os endossomos ainda. Bom, e aqui tá mais detalhado como que esse processo acontece, tá? Então, assim como as proteínas, elas têm sequência sinal que vão dizer para onde elas devem ir, as vesículas, elas também têm uma identificação que vão indicar para onde que essa vesícula está indo, tá? Então, por exemplo, vesículas que estão com revestimento de uma proteína chamada COP2. São vesículas que sempre estão saindo do retículo endoplasmático rugoso e indo para o aparelho de Golgi, tá? Se a vesícula estiver com esse revestimento dessa proteína COP2, significa que ela está indo para o aparelho de Golgi. Chegando aqui, ela se funde com as membranas do aparelho de Golgi, das cisternas do Golgi, e aí ela dá sequência, né, ao transporte daquelas substâncias. Vesículas que estão revestidas com outra proteína chamada COP1, elas são vesículas de recuperação, tá? Então, elas estão fazendo o caminho inverso, olha só. Pensa que o retículo plasmático rugoso, ele perdeu membrana liberando essas vesículas aqui. Ele precisa recuperar. Então, vesículas com COP1, elas estão saindo do aparelho de Golgi e voltando para o retículo endoplasmático, nesse processo de recuperação dessas membranas, tá? Então, elas vão rodando no sentido inverso. E existem também as vesículas que são revestidas por clatrina, que é um outro tipo de proteína, a gente já vai falar mais dela. A clatrina, quando ela reveste uma vesícula, significa que essa vesícula vai ser exportada, ou no caso aqui, ela é vias de endocitose, tá? Então, quando uma molécula, alguma coisa é capturada pela célula,
essa via dessa vesícula, ela vem com esse revestimento da clatrina. Aqui nós temos, então, mostrando esse processo de endocitose, que é mediado por essas vesículas formadas de clatrina, tá? Então, aqui é o citosol da célula, essa porção que está em cinza é a matriz extracelular, tá? E aqui é a membrana, ó. Existem as moléculas que vão ser importadas, que estão em vermelho. Essas moléculas se ligam a receptores da membrana. E aí a clatrina, ó, ela é uma proteína que ela tem essa estrutura que parece uma hélicezinha. A gente chama isso aqui de triskelion, tá? E aí, quando várias clatrinas se juntam, elas acabam fazendo uma curvatura na membrana. E elas vão intensificando essa curvatura até que elas conseguem formar a vesícula. E aí, essa vesícula ela se solta e aí forma uma vesícula revestida de clatrina. A clatrina depois ela se solta e a vesícula sozinha ela vai sendo transportada, tá? Aqui nós temos uma imagem, então, em microscopia eletrônica, são várias vesículas se formando para a face interna da célula com esse revestimento da clatrina, tá? Ela parece que tem uns buraquinhos, mas é justamente a combinação dessas proteínas umas com as outras. Aqui está mostrando, então, também essas vesículas revestidas por clatrina. Olha só aqui que legal, né? Tem a formação de várias vesículas, tá? Todas elas cheias de alguma substância que a célula está capturando, e aí ela vai levar para algum lugar. E aí, gente, quando essas vesículas elas chegam no seu destino, pode ser, por exemplo, numa via de recuperação, o retículo do aparelho de Golgi. Numa via de exportação, pode ser a membrana plasmática, ou pode ser o aparelho de Golgi também, quando essas vesículas estão revestidas lá pelo copinho. Então, existem na face externa dessas vesículas proteínas de adesão delas com outras proteínas da membrana receptora. No caso aqui, ó, essas vesículas, elas contêm uma proteína chamada Weisner. Essa proteína ela se liga com proteínas de aprisionamento lá da membrana receptora, que elas são chamadas então de proteínas Teisner, tá? Então as Weisner e as Teisner elas se ligam aqui, ó, e elas vão se contorcendo uma com a outra. E nesse processo elas vão aproximando a vesícula da membrana receptora até que as duas membranas se fundam e aí aquela carga ela é liberada, tá? Que é o que está mostrando aqui no gifzinho, né? Então, você tem ali a vesícula, ó, as Teisner na membrana receptora, as Weisner na vesícula, e aí as membranas se fundem e o conteúdo dessa vesícula é liberado. Percebam que, nesses casos, ó, existe um aumento no conteúdo dessa membrana, com esse conteúdo da vesícula que se fundiu. Então, existe a necessidade de ter essas vias de recuperação para repor a membrana que foi perdida lá da outra estrutura, da outra organela, e para também não aumentar demais essa membrana aqui. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre o aparelho de Golgi, que é uma organela extremamente importante nesse transporte de vesículas. O aparelho de Golgi, então, ele foi uma organela descoberta por um cientista italiano chamado Camillo Golgi em 1898. Tá? Ele é uma organela bem característica e ele tem uma estrutura formada por cisternas, tá? Então essas membranas, elas que formam o aparelho de Golgi,
elas sofrem vários dobramentos, né, que são as cisternas. E dessas cisternas brotam várias vesículas, tá? Tem vesículas chegando e tem vesículas saindo dessas cisternas. E as proteínas, elas chegam no aparelho de Golgi e elas seguem um fluxo, tá? Então, assim, ó, o aparelho de Golgi, ele sempre vai ter uma face que é voltada para o núcleo da célula, tá? Essa face voltada para o núcleo da célula a gente chama de face cis ou rede cis. Ela é voltada para o núcleo da célula, mas entre o núcleo e o aparelho de Golgi vai ter um retículo endoplasmático rugoso. Então, vesículas com proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso vão chegar ao aparelho de Golgi pela face cis, tá? Elas vão se fusionar aqui com essas membranas do aparelho de Golgi e aí, internamente aqui, ó, nessa porção mais medial dessa organela, existem as cisternas. Então, a cisterna cis, cisterna medial e a cisterna trans. E lá do outro lado, a gente tem a face trans do aparelho de Golgi. Da face trans é onde estão saindo vesículas, contendo principalmente as proteínas, e elas estão sendo destinadas para outros locais. Então, face cis voltada para o retículo endoplasmático rugoso núcleo, e na face cis chegam vesículas contendo alguma carga, e na face trans ela está voltada então para outras organelas ou para face externa da célula e de onde saem organelas. Aqui é um desenho feito a partir então da microscopia eletrônica, né? A gente tem aqui, ó, o núcleo, mostrando essa sequência, né? O núcleo, retículo plasmático rugoso, que tá aqui, e aqui a gente já tem o aparelho de Golgi. Então, a face cis é essa, que é voltada para o núcleo, e a face trans é essa aqui, de onde saem as vesículas. As funções, então, do aparelho de Golgi. Ele recebe as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, ele classifica essas proteínas e ele direciona, dá um endereçamento então para essas proteínas, vai destinar elas para o local específico delas. Ele também modifica moléculas, né, açúcares, por exemplo, sintetiza alguns açúcares e faz o endereçamento então dessas moléculas conforme esses carboidratos. Então, aqui é biosíntese de carboidratos, por exemplo, o glicogênio também é produzido nesse Golgi. E ele forma, no caso, por exemplo, das células dos espermatozoides, que são um tipo celular bastante especializado, na região da cabeça do espermatozoide, ele tem uma estrutura chamada crossomo. É uma vesícula que tem uma quantidade de enzimas que vão ajudar o espermatozoide a fecundar o oócito. E aí, quem produz essa vesícula, que a gente chama de acrossomo, é o aparelho de Golgi, tá? Aqui, olha só que bonita essa foto de microscopia, dá pra gente ver bem as cisternas, né? Então, aqui o retículo endoplasmático rugoso, a face cis, e aqui do outro lado a face trans, e aqui no meio essas cisternas, né, intermediárias e mediais. Desse aparelho de Golgi, então, tem as vias de progressão, que são as vesículas contendo proteínas que foram produzidas e elas estão indo para o Golgi. E as vias de retrocesso, elas são revestidas, né? São vesículas revestidas por COP1, que são vesículas que vão brotar do aparelho de Golgi numa via de recuperação e vão voltar para o retículo, tá?
E aqui está mostrando, então, essa passagem de substância de uma membrana para outra a partir da formação das vesículas, né? Ela vai se fundindo de uma com outra. As proteínas, quando o retículo endoplasmático ele vai enviar uma proteína para o aparelho de Golgi, ó, existe a montagem dessa vesícula de uma forma bem específica. Então, aqui em verde, ó, é a proteína que foi sintetizada que está indo para o Golgi. Ela tem ali em vermelho a sequência sinal, que indica que ela deve ir para o Golgi. Essa proteína ela se liga a uma proteína receptora de carga do retículo endoplasmático rugoso. E aí, essa carga, né, a proteína com o receptor dela, eles vão formar então essa vesícula com outras proteínas acessórias aqui revestindo essa vesícula e contendo então as proteínas COP2. Porém, quando é formada uma vesícula do retículo endoplasmático rugoso para o Golgi, existe acidentalmente o envio de proteínas que não deveriam ir. Elas acabam ficando dentro da vesícula e vão juntos, né? Essas proteínas a gente chama de proteínas residentes do retículo. E aí elas têm que voltar nessa via de retrocesso, tá? Aí esse esqueminha ele mostra, né, essa via das vesículas, ó. A gente tem aqui o retículo endoplasmático, as vesículas se formando com o revestimento do COP2, e aí elas vão para o Golgi e elas vão se fundir na rede cis, na face cis do Golgi que tá aqui. Essas vesículas nesse processo, olha só, elas vão ser transportadas pelas proteínas motoras nos microtúbulos, tá? Porém, existe a via de retrocesso ou a via de recuperação dessas membranas e dessas proteínas que foram transportadas acidentalmente. Então, outras vesículas se formam aqui nessas, já início, né, dessas cisternas de fusão. Essas vesículas elas são revestidas por COP1 e aí elas voltam para o retículo endoplasmático. E aqui está mostrando bem, então, essas vias, já, principalmente a via de recuperação. Então, a via progressiva é essa que sai com o revestimento de COP2, essas vesículas contendo as proteínas. E aqui, acidentalmente, as proteínas residentes do retículo endoplasmático, que são essas vermelhinhas. Aí existe a formação dessas vesículas de recuperação com o COP2, e aí elas voltam nesse processo, trazendo aquelas proteínas que foram capturadas acidentalmente, tá? E em amarelinho aqui é a carga, né? A proteína que seria mesmo enviada para o Golgi, então ela permanece lá no Golgi, ela não vai entrar nessas vias de recuperação. Uma função extremamente importante do aparelho de Golgi é a adição de açúcares nas proteínas que foram formadas, tá? Então, existe uma sequência para essa glicosilação também de proteínas, e esses açúcares aqui do aparelho de Golgi, agora quando eles são adicionados, eles vão ter várias funções, tá? Como, por exemplo, de proteção dessa proteína, ou esses açúcares eles vão fazer parte da própria estrutura da proteína, na função dela, ou eles servem para também endereçar essa proteína para o local que ela deve atuar. Então, olha só, aqui na face cis do aparelho de Golgi existe a adição de grupos fosfato a esses açúcares em alguns tipos de proteína. Na primeira cisterna lá, que seria a cisterna cis, existe a remoção de manoses que estavam nessa proteína que tinham sido inseridas lá no retículo endoplasmático. Na cisterna média também é retirado os manoses e é adicionada N-acetilglicosamina, que é essa sigla aqui. Na
cisterna trans, já lá no final desse processamento, existe a adição de galactose e adição de ácido siálico, que é esse NANA que está aqui, essa sigla, tá? E no final ainda existe uma sulfatação. Essa sulfatação desses aminoácidos e dos açúcares, ela vai provocar, vai deixar esses açúcares com uma carga extremamente negativa, tá? E aí, essas vesículas, elas são montadas e destinadas, né? Ou para secreção, ou para membrana plasmática, ou para um lisossomo, então vão para o seu destino final. Aqui é um detalhamento maior de como que acontece, então, essa adição de açúcares. Um exemplo é que no aparelho de Golgi existe a adição de açúcares específicos, né? Que são glicosaminoglicanos em proteínas, e eles vão formar uma estrutura que a gente chama de proteoglicanos, que são estruturas moleculares extremamente longas, complexas, formadas de proteínas e açúcares, né? Inclusive o ácido hialurônico, ele também faz parte dessa estrutura. E essa estrutura ela é exportada para a matriz extracelular e vai fazer parte lá do tecido conjuntivo, principalmente, né? Que tem uma característica de ter uma matriz extracelular bastante abundante. Vocês vão ver isso aqui na histologia. Então, esses proteoglicanos, eles são formados aqui no aparelho de Golgi, tá? E aqui tem só uma legendinha, né? Mostrando essas moléculas, os tipos de açúcares que são adicionados, né? Alguns açúcares ricos em manose, quando eles são adicionados assim, eles indicam que essa proteína ela deve ir para os lisossomos, por exemplo. Aí aqui a gente já tem adição de outros grupos bem mais complexos, né? Formando esses açúcares mais complexos. Essa adição de açúcares ela pode ocorrer dos dois lados da proteína, né, que a gente chama de região ligada ao N, que também está relacionado lá ao grupo amina dos aminoácidos, tá? Então, esses açúcares podem ser adicionados nesse local. E eles podem ser adicionados do outro lado, tá? Que é onde tem um grupo carboxila lá e tem um oxigênio. Então, eles podem ser ligados desse outro lado. Geralmente, nessa glicosilação aqui ligada à porção O-terminal que a gente fala, é a glicosilação dos proteoglicanos. E as outras, elas acontecem nessa região N-terminal, tá? E aí, essa glicosilação, então, lá no retículo do plasmático rugoso, ela tem essa função aqui do enovelamento, controle do enovelamento das proteínas. No aparelho de Golgi, ela tem principalmente função de proteção para essas proteínas não serem digeridas por enzimas, porque imagine que a proteína está com a região, né, toda ocupada por uma cadeia complexa de açúcares. Essa enzima ela não vai conseguir chegar e se ligar na proteína para degradar ela, porque tem os açúcares em volta. Então serve de proteção. Serve para direcionamento, então, por exemplo, né, as proteínas que recebem uma quantidade grande de manose 6-fosfato, que é um tipo de açúcar, elas são destinadas aos lisossomos. Elas servem para reconhecimento e servem para sinalização celular, e eu ainda acrescento aqui que muitas vezes esses açúcares, né, como por exemplo na sinalização celular, eles estão relacionados também com a função dessa proteína, né? Por exemplo, as proteínas que vão formar lá as glicoproteínas da matriz da face extracelular lá do glicocálix, que vocês já estudaram. Então, é aqui nesse momento que esses açúcares eles são adicionados a essas proteínas, tá? Existe uma discussão sobre como que as cisternas do aparelho de Golgi são formadas, isso aqui é a título de curiosidade. Essas duas teorias elas são bem aceitas e inclusive acredita-se que as duas podem acontecer.
de que, assim, o aparelho de Golgi ele é formado por várias cisternas. E a gente não sabe ao certo se uma das cisternas que se forma aqui com a fusão de várias vesículas na face cis, ela sofre um processo de amadurecimento e ela vai migrando para a região mediana e depois para a região trans do aparelho de Golgi. Ela faz essa sequência, né? Cisterna é essa dobra da membrana. Ou se essas cisternas elas são simplesmente renovadas a partir, né, do tráfego de vesículas, seguindo um sentido da face cis para a face trans, e aí a via de recuperação vai recuperando as membranas, estruturas perdidas e trazendo de volta. Então, acredite-se que essa dinâmica das cisternas ela pode acontecer das duas formas. Bom, pessoal, e para a gente encerrar, então vamos falar um pouquinho dos lisossomos e dos processos de endocitose. Bom, os lisossomos são organelas que têm a função de digestão intracelular. Eles são formados então por membrana e dentro dos lisossomos o pH é extremamente mais baixo, né? Então o pH no lisossomo é em torno de 5, ele é mais ácido, e o pH no citosol da célula é em torno de 7,2, tá? O pH nos lisossomos ele é mais ácido e ele contém enzimas, né, que vão atuar somente nesse pH mais ácido. Então, essas enzimas elas são especializadas em quebrar moléculas de DNA, de nucleotídeos, né, são as nucleases, proteínas, são chamadas proteases, glicosidases, açúcar, lipases, lipídios, fosfatases, retiram fosfato, sulfatase retiram grupos de sulfeto e fosfolipases quebram fosfolipídios. Então, todas essas enzimas elas atuam aqui dentro dos lisossomos. E existem uma bomba de hidrogênio, daquelas proteínas de membrana que faz transporte ativo, que está jogando hidrogênio aqui dentro, né, íons de hidrogênio aqui dentro do lisossomo, para que esse ambiente ele se torne mais ácido. E os lisossomos, então, eles estão presentes em todas as células eucariontes. Esse pH mais ácido, ele protege essa célula dessas enzimas digestivas, porque se esse lisossomo se romper, vocês estão vendo aqui, ó, que essas enzimas juntas, elas detonam qualquer coisa aqui dentro. Inclusive, elas podem destruir a própria membrana do lisossomo, tá? Isso não acontece porque a região, a face interna da membrana do lisossomo, ela tem um revestimento de carboidratos, de açúcares adicionados lá no aparelho de Golgi. E essa camada de açúcares aqui, de polissacarídeos, ela protege a membrana do lisossomo da ação dessas enzimas, tá? E se um lisossomo se rompe, essas enzimas elas não vão atuar no ambiente externo do citosólico da célula, porque o pH não é o pH ótimo que elas atuam. Então, elas não vão conseguir atuar. Então, é uma forma de proteção para que elas atuem somente aqui dentro dos lisossomos. Ele tem essa função de digestão, então, qualquer substância que foi capturado pela célula, organelas velhas que não funcionam mais, elas vão para dentro dos lisossomos e aqui dentro dos lisossomos elas são degradadas, né? E aí as moléculas resultantes, né, moléculas simples, elas vão ser liberadas novamente para o citosol, onde elas podem ser reaproveitadas. Então a gente tem aqui uma dinâmica, né, de todo esse processo que acontece. Quando a célula captura, por exemplo, uma bactéria, ela faz uma fagocitose, que é um processo, fago significa comer, então a célula está comendo literalmente uma partícula ou um outro organismo, tá? Ela captura esse organismo, ela vai formar uma vesícula em volta dessa bactéria, por exemplo, que a gente chama de fagossomo.
E aí, essa vesícula contendo essa estrutura, ela se funde com o lisossomo e ela vai ser digerida, tá? Ainda existem outros processos de endocitose, né? Esse aqui é um exemplo da pinocitose, que as células simplesmente formam uma cavidade na membrana e captura substâncias que estavam liberadas aqui. Essas substâncias elas vão formar, então, o que a gente chama de endossomo primário, depois o endossomo tardio, que vai, né, é resultado da fusão de outras vesículas, e aí esses endossomos eles se fundem com os lisossomos. E ainda o lisossomo pode também digerir organelas que pararam de funcionar, que é um processo que a gente chama de autofagia, tá? Por exemplo, as mitocôndrias, né, elas têm uma função importante e por conta de elas formarem o que a gente chama de radicais livres, elas podem sofrer danos e elas param de funcionar. E aí essas mitocôndrias, elas precisam ser digeridas, né? Então também forma-se uma vesícula em volta delas e depois essa vesícula se funde com o lisossomo e ela é digerida. Esse processo de destruição, né, das mitocôndrias a gente chama de mitofagia, né, que é a autofagia das mitocôndrias, né? Autofagia é comer, então a célula está detonando uma estrutura da própria célula, porque essa estrutura não é mais funcional, tá? Aqui nessa imagem bem legal, a gente tem uma mitocôndria que não é mais funcional e aqui um peroxissomo. E essas duas organelas estão dentro dessa outra membrana aqui, que é a membrana do lisossomo. Ele está fazendo a digestão dessas duas estruturas. Nesse processo aqui, você tem o autofagossomo, que é a membrana que se forma em volta dessa vesícula, dessa organela que não é mais funcional, se funde com o lisossomo e aí essas hidrolases ácidas, né, essas enzimas, elas vão acabar degradando todo aquele material e aí o que pode ser aproveitado pela célula volta para o citoplasma. Então esse aqui é o processo de digestão, né, intracelular. Inclusive, existe a relação do mau funcionamento dessa digestão de mitocôndrias com um tipo de Parkinson que surge quando a pessoa ainda é muito jovem, né? Então, isso está relacionado a falhas da mitofagia, não se sabe ao certo, mas os neurônios, né, dessas pessoas que têm esse tipo de Parkinson, eles não têm uma capacidade de degradar essas mitocôndrias que não são mais funcionais. Esses processos de endocitose, então, que é quando a célula captura alguma coisa do meio externo, a gente aprende lá no ensino médio, né, que ele é dividido em dois tipos, que é a pinocitose, que são partículas pequenas, né, que são capturadas pela célula, né? A célula simplesmente ela faz uma espécie de uma cavidadezinha e aí a membrana se fecha e ela captura essas substâncias, tá? E existe a fagocitose, que é um processo mais conhecido, né? Que a célula captura partículas maiores, como uma bactéria, por exemplo, né? Que a célula emite as projeções de membrana com a ajuda lá do citoesqueleto dos filamentos de actina, e aí ela envolve essa bactéria, né, e captura. E aí essa vesícula, esse fagossomo, ele se funde com o lisossomo e digere, tá? Aqui tem mais alguns exemplos, olha só os nossos macrófagos aí capturando, né, bactérias nesse processo de fagocitose. Aqui embaixo, essa sequência de imagens é de uma ameba predando protozoários, tá? Então, ela vai em forma essas estruturas aqui que a gente chama de falsos pés, que é uma projeção da membrana, envolve a outra célula e aí se fecha lá e funde as membranas. Então, vai formar uma vesícula em torno dessa outra célula e aí essa vesícula vai se fundir com o lisossomo e ela é digerida. E aqui é um exemplozinho da
pinocitose. Então, ocorre esse processo que a gente chama de invaginação, que é como se fosse uma cavidadezinha que se forma, né, na membrana, e aí aquelas partículas, né, que estavam aqui nessa região, elas acabam sendo capturadas e aí a vesícula se forma. Então, esse aqui é o exemplo da pinocitose, tá? Mas, né, a gente aprendeu isso no ensino médio, só que isso não é tão simples, tá? Então, aqui, ó, simples como o abraço da ameba, né? O abraço da ameba, ele pode ser fatal, né? Que pela fagocitose ele vai detonar aquela outra célula. Esses processos de endocitose, eles têm uma importância grande para os tecidos, em várias funções, por exemplo, na resposta imunológica, no desenvolvimento, na neurotransmissão, tem vários processos envolvidos, captura de nutrientes, comunicação celular, e ele envolve vários processos, né, principalmente sinalização celular, né, que a célula tem que reconhecer aquela substância que ela vai capturar, ela tem que ativar aquela via, internalizar aquela substância e depois digerir essas substâncias, né? E envolve recursos. Então, na membrana plasmática tem que ter receptores, componentes suficientes para fazer esse processo, né? Mudar o formato da membrana, ter proteínas que auxiliem, ter citoesqueleto, ter lisossomo para digerir depois. Então, envolve muitos recursos e é um processo que não é tão simples assim. E a gente conhece geralmente endocitose, a gente conhece dois tipos, fagocitose e pinocitose. Hoje já existem mais de 20 tipos descritos, né, diferentes desses processos de endocitose. Nesses processos, então, da endocitose, existe a formação dos endossomos, que eu comentei com vocês. Então, eles são resultado da fusão de várias vesículas da endocitose. E aí, eles vão acumulando, né, esses materiais. E aí, depois, esses endossomos, né, com esse material acumulado, já a gente chama de endossomo tardio, ele se funde com os lisossomos e aí eles vão ser digeridos. Aqui tem algumas imagens de microscopia eletrônica, mostrando então aqui o que seria uma pinocitose, né? A clatrina, que é aquela proteína que faz aquele revestimento lá que eu comentei antes com vocês. Ela atua nesse processo, ó, ela ajuda a formar essa curvatura da membrana para dentro do citosol, né? E aí essa curvatura vai se acentuando até que forma a vesícula contendo aquele conteúdo que foi capturado. E aqui nós temos a vesícula formada com o revestimento da clatrina, né? E esse exemplo aqui, ó, de epinocitose é o colesterol. Então, o colesterol é capturado para dentro das nossas células desse jeito. Aqui também mostrando, então, essas fossas, né? Nós chamamos de fossas. Também processo de endocitose, só que aqui o revestimento é para uma outra proteína que a gente chama de caveolina. E aí essas fossas, elas são chamadas de cavéolas, tá? Então é um outro exemplo de endocitose mediado então por essas mudanças na conformação da membrana. E aqui do lado, olha só que legal, aqui cada bolinha dessa que a gente vê é uma fossa, uma cavéola, tá? E aqui dá pra gente ver uma vesícula revestida por clatrina, que é um processo de pinocitose. Tá? Então elas são diferentes, por isso que a gente tem vários processos diferentes reconhecidos. Ainda existe um outro tipo de endocitose que a gente chama de macropinocitose. Estou citando alguns exemplos para vocês. Esse da macropinocitose, a gente tem várias substâncias aqui. A célula emite uma protrusão, né, para fora e ela faz como se fosse uma onda, né, esse movimento da membrana até se fechar lá do outro lado. E aí também forma a vesícula, tá? Então esse processo aqui é chamado de macropinocitose.
Ainda existe, né, o que a gente chama de reciclagem dos receptores, porque quando a célula vai fazer um processo desse aqui, na membrana plasmática existem proteínas que vão atuar, por exemplo, receptores, né, tem vários tipos de proteína. Aí a célula forma a vesícula, isso aqui vai para digestão, né? Então existe lá no endossomo primário uma via também de recuperação, são vesículas que saem do endossomo primário e voltam para a membrana para recuperar essas proteínas de membrana de uma digestão, tá? Elas voltam para cá e elas vão atuar, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a célula capturou uma substância junto com uma proteína transmembrana aqui, que era o receptor. Formou um endossomo, ela vai formar essas vesículas de volta para tentar recuperar essas estruturas, tá? Outra forma também que pode acontecer com a reciclagem das substâncias é a partir de um processo que a gente chama de transcitose, tá? Que aqui ó, a célula ela fez essa captura dessa substância, formou um endossomo aqui, né? E aí são formadas vesículas, ó, que vão atravessar a célula e vão lá para o outro lado e elas se fundem com a membrana de novo. Então, esse processo de transcitose, quando a vesícula lá atravessa a célula até lá do outro lado e se funde com o outro lado da membrana. Ou ainda essa partícula ela pode ser degradada, né, lá nos lisossomos e ser reciclada a partir das subunidades que formam ela. Outra questão importante, gente, é que existem moléculas, por exemplo, que elas podem ser armazenadas nesses endossomos. Um exemplo muito legal disso aqui é da insulina, tá? A insulina, então, ela é um hormônio, uma proteína, que ela é produzida pelo pâncreas e aí ela vai para as nossas células e quando a gente tem um excesso de açúcar no sangue, essa insulina ela vai fazer com que o açúcar seja absorvido pelas células. Isso de forma simplificada. Lá nas nossas células do pâncreas, a insulina ela vai ser, desculpa, lá nas nossas células, perdão, nas nossas células, o que acontece? Existem vesículas, tá? Que são os importadores de glicose. Essas vesículas contêm um tipo de proteína que a gente chama de transportador de glicose, que é o GLUT4. Esse transportador de glicose, ele fica armazenado nesses endossomos, nessas vesículas, e fica estocado. Quando aumenta o nível de glicose no sangue, a insulina chega, ela se liga ao receptor dela, é emitido um sinal químico para dentro da célula e essa vesícula que continha esses transportadores de glicose, ela se funde com a membrana plasmática. E aí ela expõe essas proteínas transportadoras aqui. E aí a glicose vai poder entrar na célula por essas proteínas. Então a célula ela tinha essas proteínas lá dentro do citosol, só que elas estavam guardadas e estocadas para o momento que ela precisasse. Então, quando a insulina chega, sinaliza para a célula, essas proteínas elas são expostas e aí a glicose vai entrar no citoplasma, né, por meio dessa via de ativação para exposição desses receptores aí, transportadores da insulina. A exocitose é quando a célula ela vai liberar um conteúdo para a face externa, para a matriz extracelular. Isso ocorre por meio de vesículas, então essas proteínas elas são acondicionadas também dentro das vesículas e as vesículas se fundem com a membrana plasmática. A exocitose ela acontece de dois tipos, né? A via secretora constitutiva, que é quando ela constantemente ela está liberando essas substâncias. A exocitose pela via regulada
é quando a célula faz esse processo de produzir aquela substância, aquelas proteínas, e mantém essas proteínas dentro de uma vesícula. Ela só vai liberar esse conteúdo para a matriz extracelular quando chegar uma molécula, sinal aqui, que indicar para ela que ela pode exportar. Então, a gente chama esse processo de via secretora regulada, tá? Eu acho que tem alguns exemplos, a gente já vai falar melhor sobre isso. Mas, por exemplo, nos nossos neurônios, né, a liberação de neurotransmissores, ela acontece dessa forma aqui regulada. Aqui nós temos algumas imagens, né, de exocitose, então uma imagem mostrando a vesícula se fundindo aqui com a membrana plasmática e o conteúdo dessa vesícula sendo liberado para a matriz extracelular. Né? Aqui a vesícula chegando, se fundindo com a membrana plasmática, o conteúdo sendo liberado. Aqui também essa sequência, né? Então, é o conteúdo liberado para a face externa da célula. A gente tem também nesse processo a atuação, né? Sempre que envolve a fusão da membrana de uma vesícula com uma membrana de organela ou a membrana plasmática, nós temos a atuação dessas proteínas de ancoragem, né, que são as SNRs. E aqui também um gifzinho mostrando a exocitose. E para a gente encerrar, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês dos neurônios, tá? Nos neurônios a gente tem um trânsito muito intenso de vesículas, tanto que essa imagem aqui é uma imagem que representa uma vesícula de um neurotransmissor que está aqui dentro, que é o glutamato. E a estrutura da vesícula foi cortada como se tivesse cortado ao meio, tá? E olha quanta proteína que tem nessa vesícula para sinalização, para ancoragem, ó, para quebra de ATP, enfim, são enzimas extremamente importantes, né, que atuam nessa vesícula e proteínas estruturais também. E nos neurônios, esse trânsito de vesículas também é muito intenso. Lá na região final do neurônio, né, que a gente chama de axônios, tá? Que é onde, no terminal dos axônios, que é onde ocorre, então, a liberação dos neurotransmissores. Então, a gente tem aqui, ó, exocitose, tá? A liberação de vesículas com conteúdo na região externa da célula. A gente tem processos aqui, ó, tem um receptorzinho nessa, uma proteína de membrana, né? Nessa vesícula que ela vai ficar aqui na membrana plasmática. Essa proteína ela é recuperada a partir de um processo de endocitose, aqui, ó, da formação de uma cavidade e a recuperação a partir de vesículas, tá? Elas vão formar os endossomos aqui, tá? E aí, essas vesículas formadas nos endossomos, elas podem ser novamente carregadas, né, com neurotransmissores, e aí elas vão permanecer aqui aguardando o sinal para liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica. Então, a gente pode ver que várias situações envolvendo as vesículas, né, que é o conteúdo que vocês estudaram. Tá bom, gente? Um abraço, estudem e se vocês precisarem de ajuda, me procurem, tá? Valeu, tchau, tchau.